Até hoje eu continuo ligado à Missão Abide e trabalhando como coordenação dos campos lá de Guiné-Bissau, que hoje são 5 projetos. É o Povo Soniquê, Felupe, Cobiana, Aipeafada e Fula. São os 5 povos que a missão trabalha. Esses povos temos tradução da Bíblia para a língua Soniquê, Felupe, Piafada e Cobiana. Fula já tem o Novo Testamento. E temos também, nesses projetos, evangelização constante, abundante, através da vida dos missionários e dos professores, histórias bíblicas e contato pessoal, testemunho de Cristo. Desses 3 povos são muçulmanos que nós trabalhamos, de origem muçulmana, e tem também o resquício de animismo, que são as influências tipo do espiritismo que eles carregam. Temos também a evangelização através da farmácia e também das escolas, escolas de ensino primário, nessas aldeias onde temos lá os projetos. E então, só para os irmãos conhecerem que assim a Missão Abide tem, nesse foco de missões transculturais, em etnias, em povos que têm a sua cultura, a sua língua, para alcançar esses povos, para evangelizar, plantar igreja e discipular, então, formação de líderes, além da tradução da Bíblia. Esse é o foco da nossa missão ali em Guiné-Bissau, na África Ocidental. Então, os irmãos orem por essas missões, por esses povos, pela tradução da Bíblia, pela evangelização, para que Deus realmente salve vidas, principalmente entre os muçulmanos. É dureza. O povo Soniquê, por exemplo, nós vamos, próximo ano, fazer 20 anos de trabalho e ainda não temos convertidos. Não temos. Através do povo Soniquê já nasceu a igreja de Serração, que os missionários evangelizando na aldeia. Tem a igreja presbiteriana lá plantada, a igreja de Serração, a igreja de Pirada. No meu tempo, Deus nos agraciou com essas 2 igrejas. E isso é tipo assim, o galho que passa do outro lado do muro, onde do Soniquê nasceu essas 2 igrejas, mas do próprio povo Soniquê não temos convertidos. Então são realidades difíceis para a gente. Um povo muçulmano, dupla resistência, além do islamismo, eles têm os resquícios do animismo dentro deles. Mas é assim mesmo, a obra de Deus continua, Deus tem os seus escolhidos. Nós cremos nisso e sabemos que o Senhor vai fazer a obra. Deus vai salvar aqueles que são dele. Nós temos que perseverar, continuar firmes. Amém. Então, queridos, vamos abrir a palavra de Deus, o texto da nossa meditação. Vamos abrir em 2 Pedro, na 2ª carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Versos 1 a 13. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3, de 1 a 13. Nos coloquemos de pé, queridos, para esta leitura da palavra do Senhor. Os irmãos acompanhem. Amados, esta é agora a 2ª epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor e Salvador Jesus, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias
virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos aprasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ainda de pé, vamos orar. Pai Santo, Deus amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor, pela palavra que foi lida. Pedimos, ó Pai, a Tua instrução, do Teu Espírito Santo que inspirou esta palavra, que também ilumina os nossos corações, que traga edificação, traga o consolo, traga, Senhor, exortação, traga, Senhor Deus, tudo aquilo que cada um aqui precisa, que o Senhor conhece. Que o Teu Espírito, Pai Santo, possa ministrar, Senhor Deus, em cada um de nós. Assim, Pai, nós te suplicamos por Tua bondade e graça em Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Podeis assentar, queridos. Meus irmãos, observando este nosso mundo, da forma como ele caminha, nós sabemos, como cristãos, que este mundo, ele não vai durar eternamente do jeito que ele caminha. O mundo, caminhando na ordem que ele está caminhando, ele tem um tempo, um limite. Ele teve um começo no princípio, e ele terá um fim no último dia, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mundo no qual a iniquidade se multiplica a cada dia, a rebeldia, a incredulidade se multiplicam, a todo tipo de afrontas ao céu, todo tipo de perversidade, violência, maldade, imoralidade, tudo isso multiplicando, conforme a Bíblia diz que a iniquidade se multiplicaria, o amor se esfriaria de quase todos. Esses são os sinais que o Senhor disse que aconteceriam ao estar próximo à sua vida. Esse mundo não caminhará nessa ordem, do jeito que ele caminha indefinidamente. Não. Nós sabemos, meus irmãos, que há um fim, e esse fim está chegando. E nós estamos aguardando esse dia.
E há muitos tipos de atitudes, de comportamentos diante dessa questão da vida do Senhor Jesus. Diante da promessa da vinda do Senhor, há vários tipos de atitudes. Há pessoas que têm medo desse assunto, medo de pensar que, como será? O que vai acontecer com ela? Isso não é uma atitude cristã, madura, que ao crescer no Senhor, ao aprender, esses medos vai saindo, a pessoa vai confiando. Há outros que diante desse assunto da vida do Senhor, são pessoas curiosas, pessoas que exageram em querer saber coisas que a palavra de Deus nem revela, saber detalhes da vida. Há também aquelas pessoas que são indiferentes, sabe? Que não amam a vida do Senhor, que tanto faz se vir como não vir, também não é uma atitude cristã. Há pessoas que fazem e que acreditam em previsões. Há daqueles que chegam até marcar datas para a vida do Senhor. Também essa não é uma atitude cristã, bíblica, orientada pelo Senhor. Há também pessoas que zombam, pessoas que fazem piadas, pessoas que desprezam essa promessa da vida do Senhor. Tudo isso são atitudes não cristãs. Mas nesta noite eu quero meditar com os irmãos sobre atitudes cristãs diante da promessa da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos aqui no texto lido da palavra de Deus que o apóstolo Pedro procura trazer aos irmãos 4 atitudes, e uma delas é que ele traz aos irmãos as lembranças sobre os ensinamentos de o que eles não podem esquecer. Então, irmãos, guardem isso. A primeira atitude cristã diante da promessa da vida do nosso Senhor é isso. São lembranças que nós precisamos estar sempre recordando. O apóstolo Pedro não diz: olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês que vocês nunca ouviram, vocês não sabem nada ainda. Não. No capítulo 3 aí, que nós lemos de 2 Pedro, no verso 1, ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. O apóstolo Pedro está dizendo aos irmãos que essa é uma atitude que nós devemos ter diante da promessa da vida de Cristo. Relembrar. A mente esclarecida. O que vocês já sabem, procurem lembrar disso. Então, meus irmãos, é isso que o apóstolo Pedro traz. Ele várias vezes nas suas epístolas, ele procura dizer aos irmãos, aos discípulos: irmãos, relembrem disso, recordem disso, trazer a lembrança. E é isso que nós precisamos sempre, irmãos, carregar sempre conosco, renovar a nossa mente, sermos transformados pela renovação da mente, relembrar os ensinos dos apóstolos, a mente de Cristo. Precisamos crescer nessa graça, no conhecimento do Senhor e recordar sempre as suas palavras. Então, nós temos aqui nesse capítulo 3, começando do verso 1, várias coisas que o apóstolo traz à lembrança como primeira atitude cristã diante da promessa da vida do Senhor. Veja no verso 2, acompanhe comigo esse capítulo, no verso 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos estar recordando, relembrar as palavras do nosso Senhor, dos apóstolos, dos profetas, que já diziam lá no Velho Testamento, o que o Senhor
e Salvador nos ensinou, ensinado pelos apóstolos. Ali nós temos nos evangelhos, como Mateus 24, tudo o que o Senhor Jesus disse, que nós devemos estar relembrando, dos sinais da sua vida. Nós temos aquilo que os apóstolos disseram que o Senhor ensinou a eles, lá em Tessalonicenses e em vários outros lugares, eles ensinaram e falaram sobre a vida do nosso Senhor. No verso 3, é para lembrar também, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Virão escarnecedores. Lembrem disso. Isso é o que o apóstolo está dizendo. Atitude cristã de lembrar, de trazer à memória. Mas esse fato, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Homens que não têm temor a Deus, homens que não têm preocupação nenhuma com a santidade, homens que estão vivendo segundo as suas ímpias paixões. Então, eles zombam. Eu me recordo que, em dezembro de 2012, lá em Cajazeiras, passava um carro de som, naquele tempo que estava soltando um filme, né, de 2012 sobre o fim dos tempos, fim do mundo. E aí passou um carro de som de propaganda falando: olha, corra, compra o seu produto da loja tal antes que o mundo acabe. E aí soltava aquelas coisas que levavam o povo a ficar achando graça. Na verdade, era como que uma zombaria, como que se eles acreditam que esse mundo, do jeito que ele caminha, nunca vai acabar. E sempre tem aquelas piadas que o povo solta. Na época minha da juventude, eu ouvia dizer: não acaba não, mundão. E aí o pessoal zombava e zombam até hoje quando falam da vida do nosso Senhor. Lembre-se disso. Não esqueçam que nos últimos dias tem esse tipo de pessoas. Mas também no verso 4, eles fazem provocações. Eles dizem assim: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso é provocar Deus. Cadê? Ele disse que vem, cadê que ele não vem? E começam a provocar a fé dos crentes, a fé dos fiéis. Saibam disso, relembrem que há esse tipo de gente. Vamos estar sempre trazendo isso à memória. Verso 5: tragam também a lembrança que eles deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pessoas que deliberadamente esquecem, sabem que esse mundo já é antigo, longo tempo. Deus fez os céus bem como a terra, a qual surgiu da água e da água pela palavra de Deus. Eles negam até isso. Eles dizem que não há Criador. Há esse tipo de gente multiplicando cada vez mais, que não acreditam que Deus fez os céus e a terra só pela sua palavra. Ele mandou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Essas pessoas aqui, como diz a palavra, vão estar vindo cada vez mais, negando a criação, o Criador. E assim será, sabe? E o apóstolo traz a nossa lembrança, que nós devemos continuar não esquecendo disso. E também no versículo 6 diz: pela qual, pela palavra de Deus, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Também esse povo que zomba, que provoca Deus, que nega, também eles
não acreditam em dilúvio, eles não acreditam que houve um dilúvio, um juízo de Deus em proporção mundial no tempo de Noé. É o que está dizendo no verso 6. Não esqueçam disso, meus irmãos. Tragam as suas lembranças, que eles negam isso. O juízo de Deus na proporção que houve no tempo de Noé, pela qual pela palavra de Deus, o mundo daquele tempo veio a perecer afogado em água. Deliberadamente eles esquecem tudo isso e zombam de tudo isso. Mas no verso 7 também diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, essa mesma palavra que fez o céu e a terra, que trouxe o juízo no mundo do tempo de Noé, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O apóstolo Pedro agora, ele faz com que um parênteses aqui e fala: meus irmãos, sabe, essa mesma palavra que criou tudo, que trouxe o juízo no tempo de Noé, o dilúvio, por essa mesma palavra, esses céus que nós estamos vendo estrelado, essa terra com tudo que existe, estão sendo entesourados, guardados como um tesouro para o dia do juízo, o dia do Senhor, que Ele virá para destruir os ímpios, para julgar o mundo de ímpios. Essa mesma palavra de Deus está guardando tudo isso para aquele dia. No versículo 8, ele vai trazer um consolo aqui, trazer a lembrança, e essa atitude cristã de relembrar. Ele está dizendo aqui para os irmãos: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como que isso nos consola? É que sabemos, meus irmãos, que o Senhor não está preso ao tempo. O Senhor é soberano sobre tudo que existe e sobre o tempo. Então, a qualquer momento, o Senhor está vindo nos buscar, nos levar para Ele. Então, isso é um consolo, que a cada dia a gente vive como que pode ser hoje, a qualquer momento. E na verdade os apóstolos sempre diziam: está próximo o dia do Senhor, está chegando, já é a última hora. Os apóstolos sempre estavam incentivando e encorajando os irmãos a olhar, que não demora, não. Está na mão de Deus esse dia. E no versículo 9, meus irmãos, o apóstolo ainda, nessa primeira atitude cristã, que é de trazer a lembrança, ele traz mais fatos à nossa lembrança. Verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nesse momento aqui, o apóstolo, irmãos, ele diz que o Senhor, Ele não retarda a sua promessa, a promessa da vida dEle, a promessa da vida do Senhor, da nossa redenção, do nosso corpo, desse mundo. Não, o Senhor não está retardando isso, mas Ele mostra a razão. É porque Ele é longânimo, Ele é paciente demais, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Hoje nós ouvimos, no momento da ceia, sabe? Se alguém ainda se assentou a essa mesa, se alguém ainda não tomou a sua decisão por Jesus, de entrar nessa porta que está aberta, a porta da graça, de se entregar a Cristo e invocar o seu nome, se alguém ainda está em cima do muro, indeciso, sabe o que está acontecendo? O Senhor está esperando. Ele é longânimo, não querendo que nenhum
chegue ao arrependimento. Arrependa-se, porque em cima do muro é dúvida, é indecisão. Tem que entrar. Entra enquanto a porta está aberta. A porta da graça que é Jesus, o vinde a mim. Ele está dizendo, vinde a mim. Porque se você não entra, um dia você vai ver essa porta fechada, como no tempo de Noé. Depois que Deus fechou a porta, ninguém nunca mais entrou nela. Esse convite de Jesus, vinde, entra, é para hoje. Porque se você esperar demais, esperar essa porta se fechar para você, você vai ouvir, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. A porta fechou. Enquanto a porta está aberta, é o Senhor longando, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, meus irmãos, esse é um alerta que Pedro faz para aqueles que ainda estão indecisos, para aqueles que ainda estão ainda em cima do muro. Se você está aqui dentro e ainda não tomou essa decisão, Deus te trouxe para você ouvir e que dizer para você que entre logo, sabe? A porta da graça está aberta. Ainda no versículo 9, irmãos, trazendo ainda a lembrança, essa primeira atitude cristã diante da promessa da vida do Senhor. Aliás, no verso 10, ele fala: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ainda, irmãos, ligando com o verso 12, a segunda parte do verso, mas o verso diz: esperando e apressando o dia da vida de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Duas coisas aqui. Ele relembra as palavras de Jesus para nós, que o seu dia é de surpresa, é como ladrão. Esse dia do Senhor é caracterizado como um dia surpresa. Como assim? Um exemplo de um ladrão quando vai roubar uma casa, ele manda aviso. De repente ele vai. O dia da vida do Senhor também será um caráter surpresa para todos. E aqui o Senhor, o apóstolo ainda está lembrando que nesse dia haverá juízos, assim até na natureza. Haverá os céus incendiados, os elementos da terra se derretendo, serão desfeitos, abrasados, em chamas. Ou seja, primeiro essa terra vai ter que passar por isso, e depois o Senhor a renovará, conforme Romanos capítulo 8. Então, meus irmãos, tudo isso para trazer a nossa lembrança, para que a gente nós não esqueçamos que os apóstolos deixou isso bem claro para nós como sua igreja. Todos esses ensinamentos dos apóstolos sobre a vida do nosso Senhor faz parte dessa primeira atitude cristã, de relembrar, de trazer à memória tudo isso que até no verso 10 ele disse. A segunda atitude cristã diante da vida, da promessa da vida do Senhor, que agora nós vamos ver a partir do verso 11, verso 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Essa é a segunda atitude diante da promessa da vida do nosso Senhor. Viver em santo procedimento e piedade, visto que nós estamos esperando esse dia, e que esse dia trará juízos para os ímpios. A ira do Senhor nos abaterá naquele dia. Nós, como servos de Deus, como santos em Cristo, o apóstolo agora está nos exortando a termos essa atitude,
meus irmãos, diante dessa promessa da vinda do Senhor. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nós não fomos chamados para ter uma vida indiferente, que não faz diferença, que é como a vida de qualquer pessoa incrédula. De jeito nenhum. A nossa fé em Cristo nos faz novas criaturas, sal e luz. E é isso que o apóstolo está exortando, meus irmãos. Santo procedimento e piedade, temor a Deus. É isso que é a segunda atitude cristã diante da promessa da vinda do dia de Deus. Esse viver de santidade, de piedade, de temor a Deus. As próprias cartas do apóstolo Pedro, as cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo João, nós vamos encontrar em todo o Novo Testamento toda a doutrina e os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós vamos encontrar essa exortação, esse ensinamento de uma vida de santidade. Nós sabemos que a nossa salvação não é por causa do que fazemos, mas é pelo que Cristo já fez. Mas pelo que Ele fez e nos alcançou com a graça dEle, com a justiça dEle, nós somos dEle, nós somos comprados por Ele, para sermos dEle e vivermos para Ele. Nunca seremos perfeitos 100% nessa vida, não. Mas esse é o nosso alvo, amadurecer, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E essa exortação de uma vida de santidade é de quem espera, que está aguardando essa atitude cristã diante dessa promessa. Eu gostaria de ler alguns versículos. Os irmãos deixam esse texto nosso aí marcado. Vamos ali em 1 Pedro, só em Pedro, que nós vamos ver algumas exortações à vida de santidade. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16, o apóstolo diz assim, capítulo 1, verso 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amudeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, não se entregue àquelas paixões da vida de antes de se converter. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Agora vamos no capítulo 2, versículo 11 e 12. O próprio Pedro aí exortando os seus leitores, os discípulos de Cristo. Capítulo 2, verso 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Aqui dá para lembrar bastante o apóstolo Paulo também dizendo: andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas no verso 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que daquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então vejam, o apóstolo sempre exortando a igreja, os discípulos, a cuidar do procedimento deles, né, a viverem em santo procedimento e piedade. Também vamos lá no capítulo 4, versículos 1 a 3. O apóstolo dizendo assim, capítulo 4, na mesma carta, verso 1: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ou seja, armai-vos do mesmo pensamento, ou seja, de padecer por Cristo, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
Verso 3: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, em excessos, em concupiscências, em borracheiras, orgias e bebedices e detestáveis idolatrias. Então disso o Senhor nos salvou. Disso o Senhor nos tirou, nos dando essa nova vida em Cristo. Então, irmãos, esse trabalhar de santidade é o Espírito Santo que faz aqui dentro, no homem interior. Ele habita em nós, ele faz a produzir o fruto do Espírito, sabe? É obra do Senhor, da graça de Deus. E os apóstolos sempre nos exortaram a andar no Espírito, a viver em comunhão, em santidade com Deus. Essa é uma segunda atitude cristã diante da promessa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira atitude que nós temos aqui no nosso texto, vamos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós temos aqui a terceira atitude cristã diante da promessa da vinda do Senhor Jesus. É esperança, esperando. Verso 12, só a primeira palavra, capítulo 3, verso 12, diz: esperando, eu vou continuar lendo o verso, e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Essa palavra esperando também liga com o verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Oh, irmãos, como é maravilhoso essa palavra. A nossa esperança, meus irmãos, das promessas do Senhor, do nosso Deus, que não mente, que não falha, não é talvez, não é pode ser. A nossa esperança é segura e firme, como diz o autor aos Hebreus, a qual temos por âncora da alma. Essa esperança nossa vai além do véu, aonde Jesus, como nosso precursor, entrou. Ele está lá como sumo sacerdote à destra do trono de Deus, intercede por nós. Ele virá. Essa esperança nossa, meus irmãos, é verdadeira, é real, ela é segura e firme. E nós esperamos o dia da vida de Deus. Nós esperamos novos céus e nova terra, uma nova realidade, porque o nosso Deus, conforme Apocalipse 1:8, é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o Senhor das eras. Antes dessa era do tempo que agora é, ele já era eternamente. Depois ele fez essa era do tempo, da história, que começou no princípio, quando Deus fez os céus e a terra, e vai terminar no último dia, o dia de Cristo. E depois ele virá, há de vir, numa era eterna, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos, que maravilha! Quem espera é porque acredita. Quem espera essa esperança é porque crê. Essa esperança bendita que nós temos no nosso Senhor, a vida dele. Deus não se agradou da incredulidade do povo de Israel. Incredulidade é algo que afronta o Senhor, porque Deus prometeu, ele disse: agora entra na terra. Mas eles disseram: não, nós não vamos entrar. Lá tem gigantes, lá tem cidades com muros altos, vai até as nuvens. Nós somos que nem gafanhoto diante deles. Mas não importa, pode ter o que for, Deus prometeu. E é isso que Deus quer que nós enxerguemos, que nós possamos ver. Não importa como esse mundo é nebuloso, como trevas existem nele.
Não importa o tanto que a iniquidade multiplica, não importa o tanto que muitos afrontam os céus, nós estaremos lá. É verdadeiro isso. É como Josué e Caleb disse: esse povo aí vai ser que nem pão, assim, nós vamos devorar eles que nem alguém come pão, sabe? Nós estaremos lá. E é nisso que nós temos que focar a nossa esperança, naquele que prometeu, naquele que virá. Então, meus irmãos, essa é uma terceira atitude diante da promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo: esperança. Nunca se deixe afastar disso, da sua esperança no Senhor, dessa verdade absoluta e eterna que não muda, sabe? Ainda que soframos por um pouco de tempo, mas logo chega esse dia. Nós estamos aqui, mas a qualquer momento nós estaremos eternamente juntos naquele dia. Ainda que nós vemos esse mundo apodrecendo, cheirando mal, de tanta iniquidade, tantas atrações, tantas tentações, nós não podemos nos afastar da esperança, de lembrar disso e de estarmos aquecidos no coração com essa realidade e verdade. Jó, no capítulo 19, verso 25, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois, revestido esse meu corpo da minha pele, lembra que Jó estava todo tomado de feridas, do alto da cabeça à planta dos pés. Ele disse: revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Ver-o-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. De saudade desfalece o meu coração dentro de mim. Jó, nessa esperança, ele tinha saudades. E nós temos que saber disso. Paulo também disse que a coroa da justiça lhe estava guardada. E não somente a ele, mas a todos quantos amam a sua vida. Jó tinha saudade. Paulo estava amando, esperando esse dia, essa vinda do nosso Senhor. Para nós, irmãos, amemos, nós amamos esse dia, nós amamos a vida, nós desejamos a vida. Assim é uma atitude cristã coerente, uma atitude cristã daquele que espera, daquele que almeja e deseja esse dia do Senhor, e que Ele será glorificado, tanto na sua justiça como na sua maravilhosa graça, na vida dos eleitos, e na sua justiça, na condenação dos ímpios, que nunca se arrependeram. E, por fim, a quarta atitude cristã, diante da promessa da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu quero que os irmãos observem comigo, no verso 12 também. A segunda palavra do verso 12, nós temos aí a quarta atitude cristã, que fala: apressando a vida do dia de Deus. Como assim? Como é que nós, cristãos que amamos Jesus, podemos fazer isso? Apressar o dia da vida de Deus. Essa é uma atitude que o apóstolo Pedro também está dizendo diante da promessa da vinda do Senhor. Para Deus, irmãos, esse dia é fixo, está determinado. Para Deus o Pai, do qual Jesus até disse que nem ele, como filho, sabia desse dia, quando ele estava aqui. Para nós, irmãos, para o Senhor esse dia é fixo, mas para nós esse dia é como se pudesse ser apressado. Como? Se nós recordemos e lembremos de Mateus 24, verso 14, lá no princípio das dores, todos aqueles sinais que Jesus fala como seria quando ele estivesse para voltar, ele termina dizendo aquele princípio das dores, no verso 14, falando assim: e será pregado este evangelho do reino por todas as nações, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações.
então virá o fim. Ora, se o fim chega, se o fim virar, a partir do momento que este Evangelho do Reino for pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que é que nós precisamos fazer? Pregar o Evangelho. Precisamos nos desdobrar mais e mais. Precisamos de reconhecer que quanto mais o Evangelho avança, mais rápido o Senhor Jesus virá. Eu fico assim impressionado, irmãos, de ver só no fato da tradução da Bíblia. Se os irmãos reparem a história da tradução da Bíblia, é impressionante. A quarta tradução da Bíblia foi feita para o alemão, por Martinho Lutero, na Alemanha, no ano de 1530 e alguma coisa. A partir de lá para cá, nós vamos fazer 500 anos de reforma, né? 500 anos de reforma protestante. Dentro desses 500 anos, já existem mais de 1.200 Novos Testamentos traduzidos, completos. E cada Novo Testamento desse, às vezes, alcança 2, 3, 4 línguas. 4 línguas. Porque tem outros povos que falam línguas de outras nações e estão se convertendo nessas outras línguas. Depois eles levam também para a língua do povo deles. Deus está fazendo coisas extraordinárias na questão de a tradução da Bíblia está sendo acelerada. No ano de 1530 nós tínhamos 4 Bíblias. Hoje nós já temos mais de 1.200 Novos Testamentos, mais de 400 Bíblias completas, em torno de 500 anos. Deus está fazendo com que o seu Evangelho chegue a todas as nações, porque ele virá. E quanto mais a gente olha para isso, contribui com isso, ora por isso, pede a Deus para mandar obreiros para os povos não alcançados, pede que o Senhor realmente envie obreiros para a sua seara, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E é o próprio Senhor Jesus que nos determinou: rogai ao Senhor da seara. E nós não podemos ser negligentes nas nossas reuniões de orações, nos nossos cultos domésticos, nas nossas orações individuais, lembrar dessa ordem de Jesus, para que Ele mande obreiros, para que os povos sejam alcançados, todos ouçam o Evangelho. Nesse mundo onde tanta iniquidade multiplica, onde tantas coisas acontecem de impiedade, parece que os homens estão se desviando, se apostatando cada vez mais, heresias e heresias e lobos vorazes estão andando por aí, tragando, sabe, quem eles podem. Então, mas Deus está levando o Evangelho aos povos não alcançados. Eles estão ouvindo. E quanto mais a gente se envolve com isso, mais a gente está também contribuindo que esse dia chegue logo para nós. Para nós. Claro. Porque o Senhor da história, Senhor do céu e da terra, é soberano. Mas dessa forma que o Evangelho chegue a todas as nações, essa é uma atitude cristã que nós, como discípulos de Cristo, devemos estar procedendo. Atitude de apressar esse dia da vida de Deus. Então, meus irmãos, como? Evangelizando, fazendo missões. A igreja, cada igreja local, pode, cada um de nós, cada igreja, podemos estar contribuindo com missões, tanto aqui, no local, Mandacaru, onde os nossos pés podem estar evangelizando, no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, na escola, você lembrar: aqui sou luz, aqui sou sal, aqui sou testemunha de Jesus. Ali você está pregando o Evangelho, toda a igreja pregando o Evangelho em João Pessoa, em Mandacaru, nessa região, onde você vive, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares,
você evangelizando com seu testemunho, lembrando de dar um folheto, lembrando de dar um CD, lembrando de convidar para o culto. Você está evangelizando, mas também, ao mesmo tempo, você evangeliza indo um pouco mais longe, né? Às vezes vai numa viagem, evangeliza. Nós alcançamos assim Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, tudo ao mesmo tempo. Como a igreja local alcança os confins da terra? Como a igreja de Antioquia, em Atos 13, reconheceu o chamado de Barnabé e Paulo, impuseram as mãos sobre eles, aqueles líderes, e a igreja orou sobre eles e os despediu. E a igreja foi com eles. A igreja de Antioquia estava lá, representada por eles, e eles pregando nos confins da terra. Esta igreja também, orando por missões, missionários da PMT, nos seus cultos de orações, pedindo ao Senhor. Nós temos aqui um missionário conhecido no nosso presbitério, missionário Gabriel, pastor Cláudio, teu irmão, né? É bênção, né? É bênção ter a foto desse missionário e os irmãos não esquecer de orar por eles, porque vocês orando, adotando o Gabriel e orando por ele, tendo a foto dele aqui sempre para lembrar, sabe? Vocês estão lá também, amém? Amém, né? Também lembrei. Então, queridos irmãos, a igreja de Mandacaru, nos confins da terra, de joelhos, orando por aqueles lá que vocês adotam, que vocês escrevem para eles, que vocês enviam ofertas para eles, que vocês estejam lá, nos confins da terra, e lá está um servo de Deus, está o irmão do pastor Cláudio Neves, está o nosso irmão Gabriel, e tem muitos outros projetos, ou campos, ou povos que a igreja também pode orar. Então está aqui que Deus pôr no coração e levar diante de Deus sempre, constantemente, nos seus cursos de orações, nos momentos missionários, e levando diante de Deus, recebendo notícia, orando pelas notícias, pelos pedidos de oração, enviando cartas. Assim nós estamos apressando o dia da vinda de Deus. Então, eu gostaria de concluir essa mensagem, irmãos, mostrando que o Deus, o Senhor tem nos ensinado nessa noite, o que o Senhor tem nos falado, o que o Senhor tem nos aquecido na nossa esperança, essas 4 atitudes cristãs diante da promessa da vinda do Senhor. Trazer a lembrança toda a doutrina, todos os ensinamentos dos apóstolos, do nosso Senhor e Salvador, e nos ensinado também pelos profetas sobre a vinda do nosso Senhor. Tudo aquilo precisamos de estar relembrando. Segunda atitude cristã, uma vida de santidade, uma vida de intimidade, de comunhão, de consagração, vivendo em procedimentos assim de bom testemunho. Cada um de nós, com a graça de Deus, dia a dia. Terceira atitude cristã diante da promessa da vinda do Senhor: esperança. Esperança bendita, segura e firme, porque cremos, porque sabemos que Ele está voltando, e nós nos aquecendo com essa alegria do nosso coração. E por último, apressando o dia da vida de Deus, evangelizando, fazendo missões práticas no dia a dia e diante do Senhor, orando, contribuindo e sempre evangelizando. E um alerta que nós temos, irmãos, hoje, cada vez mais as pessoas se tornam hedonistas, vivendo o prazer pelo prazer, se tornam materialistas. Esse mundo que quer nos afagar com confortos, com tecnologias, com materialismos, falando assim: olha, tá bom, comamos, bebamos, vamos viver isso aqui. Aqui é um paraíso. Não é não. Aqui é um lugar que eu tenho, Senhor. Aqui é um lugar onde nós estamos de passagem, nós somos peregrinos. Essa também é uma palavra de exortação para nós,
Nós devemos muito ter cuidado. Se liga, nós devemos ser sóbrios e não ficar caindo nessas ilusões. Nós precisamos de ter muito cuidado e nunca pensar assim: não, aqui está bom demais, deixa o Senhor lá, vamos ficar só aqui. Nunca, irmãos. O que o Senhor tem preparado para nós, para aqueles que os amam, nada se compara, nada nesse mundo. Jamais caiamos nessas coisas, jamais tenhamos nossos olhos aqui voltados para essas coisas, jamais criemos raízes aqui nesse mundo. Nossa pátria está nos céus, de onde virá o nosso Salvador, e estaremos juntos eternamente, numa comunhão bendita, maravilhosa, jamais nos separaremos. Vamos estar juntos eternamente. Então, meus irmãos, sejamos agraciados pelo Senhor, com a graça dele, que as nossas vidas cristãs tenham essa atitude essas atitudes diante dessa promessa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus nos abençoe a cada um de nós. Eu agradeço ao pastor Cláudio e aos irmãos presbíteros, diáconos e toda a igreja. Que o Senhor Deus possa abençoar a todos. Amém, pastor Cláudio.